mas eles conseguiram produzir sim um impacto positivo. Então, cumpriu o seu objetivo, né? Você tem, por exemplo, alguns termos de hoje que a gente nem desconhece até a sua origem, mas tem origem nesses ideais. Laboratório, por exemplo. Então aqui, ó, conforme eu estava lendo, encontrou tempo em meio a todos os debates teológicos da época para organizar mosteiros que não se dedicavam só à devoção, mas também às obras de caridade, como cuidar de doentes, viajantes e órfãos. Olha só que ideal maravilhoso, né? Em resposta às perguntas que seus monges lhe faziam, ele escreveu diversos tratados que, mesmo não tendo propósito de servir de regras, mais tarde foram citados e usados como tais. Agostinho, o grande bispo de Hipona, converteu-se em parte através da vida de Santo Antão, que será um dos maiores nomes da teologia, tanto daquela época como permanece ainda muito respeitado, e converteu-se por meio desta história que ele leu, escrita aí por Basílio, a vida de Santo Antão, aliás, do Basílio de Atanásio, e tentou viver como monge até que se viu obrigado a tomar parte mais ativamente na vida da igreja, na vida política, administrativa. Então, com isso, não lhe restou tempo para praticar esta vida monástica. Ainda assim, ele organizou seus colaboradores em uma comunidade de estilo monástico, e assim forneceu exemplo e inspiração aos que posteriormente foram chamados os cônegos de Santo Agostinho. O caso mais claro, porém, da maneira com que um monge, bispo e santo contribuiu para a popularidade do ideal monástico, temos em Martinho de Tours. A vida de São Martinho, escrita por Sulpício Severo, foi um dos livros mais populares em toda a Europa durante vários séculos e contribuiu para forjar o monasticismo ocidental, que foi tão importante para a história da Igreja. Martinho nasceu por volta de 335, na região da Panônia, onde hoje é a Hungria. Seu pai era um soldado pagão e por isso, durante sua infância, Martinho esteve em diversas partes do Império. Se bem que a cidade de Pávia, no norte da Itália, parece ter sido o lugar onde residiu com mais frequência. Ele tinha 10 anos quando decidiu ser cristão, contra a vontade de seus pais, e mandou incluir seu nome na lista dos catecúmenos, isto é, os que se preparavam para receber o batismo. Seu pai, para separá-lo do contato com os cristãos, fez com que ele ingressasse no exército. Era o tempo em que Juliano, depois conhecido como o Apóstata, dirigia suas primeiras campanhas militares. Martinho esteve a seu serviço durante vários anos. Conta-se que durante esse período ocorreu o episódio mais famoso de sua vida. Martinho e seus companheiros estavam entrando na cidade de Amiens quando um mendigo seminu, tremendo de frio, no meio da neve, pediu-lhes esmola. Martinho não tinha dinheiro para dar-lhe, mas tomou sua capa, rasgou-a em 2 partes e lhe deu metade. Nessa noite, Martinho viu em sonhos Jesus Cristo envolto em sua meia capa, dizendo-lhe: tudo que fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizeste. Extraordinário, né? Esse episódio ficou tão famoso que desde então Martinho geralmente é representado repartindo sua capa com um mendigo. Além disso, nosso termo capela deriva deste episódio, pois algum tempo depois era conservada em um pequeno templo que se dizia ser a meia capa, a capela de Martinho. E daquele pequeno templo, nossas capelas e nossos capelães de hoje derivam seu nome. Capela, meia capa. Interessante, né? Pouco depois do incidente de Amiens, Martinho recebeu o batismo e finalmente, depois de 2 anos, pôde abandonar o serviço militar. Então ele visitou o famoso bispo de Poitiers, Hilário de Poitiers, com quem estabeleceu amizade duradoura. Depois de diversas tarefas e circunstâncias, levando-no a diversas partes do império, até que por fim se estabeleceu perto de Tours, nas proximidades de Poitiers. Ali ele se dedicou à vida monástica, enquanto sua fama crescia enormemente. Contava-se que através dele
Deus operava grandes maravilhas e, apesar de tudo, sua humildade e brandura nunca o abandonaram. Quando o bispado de Tours ficou vago, o povo queria eleger Martinho para ocupá-lo. Alguns bispos presentes no processo de eleição, todavia, opunham-se a isso, dizendo que Martinho era um indivíduo sujo, esfarrapado e de cabelos desgrenhados. Olha a imagem, né? A imagem que era tida, né, por esses que praticavam esse estilo de vida, né, que se descuidavam então de sua aparência, né? Claro que esses ideais muitas das vezes levam a esses excessos, né? Então acreditava-se que isso era uma forma pura, né? Um cristianismo mais decantado, mais purificado dessas vaidades, né? Então descuidava-se de sua aparência. Então fazia parte de todo a imagem, o ideal, tá certo? A ideia que se fazia desse estilo de vida. Então opunha-se a isso, né? Com esta pessoa esfarrapada e desgrenhada, né? Que diminuiria o prestígio do cargo de bispo. No meio da discussão chegou a hora de ler as escrituras e o leitor não aparecia. Então um dos presentes tomou o livro, abriu por acaso e começou a ler. Da boca dos pequeninos e de bebês fizeste brotar força, por causa dos teus adversários, para fazer calar o inimigo e vingado. Salmos 8 e 2. A multidão presente recebeu essa leitura como uma palavra do alto. Martinho, o sujo, o descabelado, que os bispos desprezavam, era o escolhido de Deus para fazer calar os que se opunham aos seus planos. Interpretaram aí a sua maneira, né? Fizeram uma verdadeira exegese aí para entender que esse texto está falando especificamente de Martinho. Isto é, os bispos. Sem mais espera, Martinho foi feito bispo da cidade de Tours. O novo bispo, no entanto, não estava disposto a abandonar seu retiro monástico. Mandou construir ao lado da catedral uma cela onde ele passava todo o tempo que suas tarefas pastorais lhe deixavam livre. Quando sua fama era tal que as pessoas o importunavam demais, ele se retirou para um mosteiro que fundou fora da cidade e de onde visitava seus fiéis. Quando Martinho morreu, muitos o consideravam um santo. Sua fama e exemplo levaram muitos a pensar que todo verdadeiro bispo deveria ser como Martinho. Assim, o movimento monástico, que em suas origens continha muitos protestos contra o mundanismo e a pompa, né, de muitos bispos, a longo prazo deixou sua marca até mesmo no ideal do bispado. Então começou a interferir e criar esta imagem popular de que o bispo deveria se comportar dessa maneira. Por isso que a todo tempo os bispos lutavam contra esse tipo de manifestação. Tanto que aconteceu com Pedro Valdo, que quis também implantar, tá certo, uma ordem nesse estilo, mas foi proibido, certamente seria, né, pelos bispos, e depois foi duramente perseguido pela igreja, tendo muitos dos seus integrantes mortos das maneiras mais cruéis, quando, por exemplo, capturavam crianças dos valdenses e batiam, né, os seus corpos contra as rochas, né, para fazer com que seus pais desistissem desta atitude, né, desta oposição às ordens da igreja da época. Durante séculos, e em alguns casos até nossos dias, pensou-se que um verdadeiro pastor deve aproximar-se o mais possível do ideal monástico. Mas observemos que nesse processo o ideal também mudou de ênfase, pois enquanto os primeiros monges fugiam para o deserto procurando sua salvação, com o passar dos anos, especialmente no Ocidente, o monasticismo seria, em vez de um meio para obter a própria salvação, um instrumento para o trabalho missionário e caritativo da igreja. Então temos aí também uma alteração nesses propósitos, a partir do momento que você tem o aproveitamento dessas ideias originais por outros que causam transformações nelas, algumas transformações de fato benéficas, quando pegam seus ideais e reimplantam dentro da estrutura da igreja para trazer uma transformação para melhor, né? Para inclusive se opor a alguns comportamentos, a alguns movimentos que são prejudiciais a esta mesma igreja. Né, esta ganância, essa luxúria, né, essa sede por poder. Então, muitas das vezes, faz-se protesto a isso com a implantação desse modo de vida, desse meio de vida. Em tela você tem um texto que fala acerca disso, veja só. Monasticismo. O primeiro eremita cristão que se tem registro é São Paulo de Tebas, nascido no Egito em 227 da era cristã.
Ele se refugiou no deserto para escapar da perseguição, mas depois resolveu permanecer lá a fim de se aproximar mais de Deus. Por volta de 270, o seu exemplo inspirou Santo Antônio o Grande a abraçar uma vida semelhante, dedicada à oração no deserto. O eremita Santo Antônio, não confundir com Santo Antônio de Pádua e Lisboa, é geralmente considerado o pai do monaquismo cristão, o pai de todos os monges, pois atraiu muitos seguidores que aprenderam com ele os caminhos da ascese cristã. No entanto, ele não estabeleceu nenhum mosteiro físico. A sua comunidade criava as celas monásticas em cavernas próximas umas das outras ou em pequenas cabanas. Acreditava-se que alguns de seus seguidores do século IV vieram a criar um mosteiro no local de seu túmulo. Esse mosteiro, localizado a cerca de 200 quilômetros a sudeste do Cairo, é hoje conhecido como Mosteiro de Santo Antônio. E aí tinha uma foto que eu não anexei. Se no início era apenas um grupo de eremitas vivendo em proximidade, com o tempo foi formalizado e se transformou numa comunidade. Pronto. Aí nasce uma comunidade que vai viver de acordo com esses ideais e que pode inclusive influenciar beneficamente a comunidade do local, fornecendo algum serviço, como foi o ideal de Basílio Magno, que de fato criou essas comunidades para fornecer esse tipo de assistência. Ou pode ser também um grupo, um local para onde vão essas pessoas que querem buscar esse tipo de isolamento, querem buscar esse ideal, tá certo? Então você tem essas situações. Esse tipo de tradição monástica é a mais antiga do cristianismo e foi particularmente popular na Irlanda. Na Irlanda, você tem um mapa aí colocado, né, ao lado, onde você tem as ilhas acima, né, o Reino Unido, e está encoberto aí por esse primeiro sinal de localização que está em azul, está aí a ilha da Irlanda, tá? E o movimento evangelístico que se desenvolveu aí esteve muito ligado a esse movimento monástico que foi instaurado. E a partir daí você teve missionários que partiram para diversas terras para catequizar esses povos bárbaros, tá certo? Da Europa. Então foi de fato um movimento muito relevante, muito importante para a cristianização da Europa bárbara. Na Irlanda, onde foram criados mosteiros semelhantes aos dos ermitões, com celas particulares ao redor de uma igreja central ou de uma área de reunião. Skilling Michael, na costa sudoeste irlandesa, é um dos mosteiros mais famosos dessa vertente do monaquismo cristão. Esse monastério faz parte da misteriosa e impactante linha reta no mapa que une 7 santuários dedicados ao arcanjo São Miguel. Aí surge aquilo que eu abordei acerca da mitologia criada em torno desses movimentos. Então, a leitura que a população menos instruída faz em relação a estes movimentos sempre é muito eivada desse misticismo. Então começam a criar mitos, começam a criar lendas em torno desses personagens para o seu engrandecimento, tá certo? E para que essa mística então possa ser expressa. E aí cria-se, por exemplo, né, essa questão desta linha reta desses 7 santuários dedicados a São Miguel, que podem ser observadas no mapa, desde a Irlanda, as Ilhas Britânicas, Paris, tá certo? Parte norte da Itália, sul, em mosteiro na Turquia, aquilo que é a Turquia da atualidade, e também na Síria, tá ok? Então você pega esses mosteiros dedicados a São Miguel e você tem essa linha reta, vem desde a Irlanda até a Síria. Agora, claro, se você buscar outros, você vai ter outras formas também, unindo, né, outros mosteiros. Então é até interessante você olhar para esse tipo de informação, mas não tem assim não tem um outro tipo de benefício, né? Algum benefício espiritual, algum benefício evangélico, né? Que possa fortalecer a fé das pessoas ou que possa trazer uma edificação espiritual, mas simplesmente algumas curiosidades que para algumas pessoas são importantes, são grandes sinais. Então existe muito dessa mítica também em torno do movimento monástico, né? Inclusive algumas coisas que começam a se tornar até prejudiciais. Então o monasticismo, falando ainda acerca disso, você tem estes mosteiros que foram instalados aí nessas regiões da Grécia e que, ao meu ver, eles são
a demonstração máxima desse sentimento. Olha só onde eles conseguiram instalar esses mosteiros de meteora, tá certo? Que inclusive ele dá aqui o termo grego meteora significa suspenso no ar, então é como se eles estivessem de fato suspensos, porque estão em lugares tão íngremes, tão inacessíveis, que é como se estivessem suspensos. E aí você vê a demonstração material, né, desse sentimento, o sentimento de busca pelo isolamento para se apartar dessas situações, tá certo, de desvio que estavam observando na estrutura da igreja da época. Mosteiros de Meteora na Grécia, esses incríveis mosteiros suspensos localizados no noroeste da Tessália, a 350 quilômetros de Atenas, na Grécia, são lugares especiais. O primeiro deles deu nome aos mais de 20 que vieram em seguida. Meteoros, que em grego significa suspenso no ar. Hoje apenas 6 sobreviveram, então certamente com muita dificuldade, né? Uma vez que estão instalados em lugares inacessíveis, lugares quase inacessíveis, óbvio, né? Lugares de muito difícil acessibilidade. Monges, aí você tem esse grupo, né, que se aparta aí dessa estrutura da igreja, e você tem o clero, muitas das vezes, que começa a buscar algum exemplo deles e reimplantar dentro da estrutura da igreja. Então, clero secular, voltado para a atividade da sociedade, regular, que vivem em solidão, seguem uma regra. Aí, a partir da forma de vida e dos textos, dos escritos deixados por esses grandes representantes desse movimento monástico, você tem a implantação de regras que serão adotadas por aqueles que estão engajados no mesmo propósito e começam a viver de acordo com essas regras dentro da sociedade. Tá, ok? Então você tem algumas dessas regras sendo aplicadas ao ambiente, do ambiente da cidade mesmo, no qual eles se implantam. Servir a Deus em ascese, em contemplação, silêncio, clausura, desprendimento material. Regra de São Bento, 534 depois de Cristo. Ora e labora, tá certo? Ordem beneditina, evangelização na zona rural. Outras ordens monásticas de Cluny, cistercienses e mendicantes. Aí você tem, por exemplo, os franciscanos que adotam esse estilo de vida mendicante, né? Eles não vão se dedicar à atividade produtora, fabril, agricultura, né? Nada disso. Eles vão apenas depender de doações e fazer pregações, evangelizar, trazer algum tipo de ensinamento, até algum ensinamento básico, né, de cultura. Reforma monástica. A reforma de Cluny já havia caído em decadência por volta do século XI, com a vida monástica novamente caindo nos problemas de sempre. Novas ordens foram criadas em busca de uma renovação do estilo de vida dos claustros. As ordens criadas nesse período foram Ordem dos Cistercienses, Franciscanos, Dominicanos, Cavaleiros Hospitalários, Cavaleiros Templários e Cavaleiros Teutônicos. Aí você tem essas 3 ordens ligadas às cruzadas, né? Quando as cruzadas começaram a se desenvolver e eles começaram a, de fato, exercer domínio sobre a chamada Terra Santa, né? Locais ali do território de Israel, alguns desses monges se instalaram ali para oferecer alguns tipos de serviços aos peregrinos. Então, a igreja, quando conseguiu, a igreja latina, né, a igreja bizantina não teve essa iniciativa, mas a igreja latina conseguiu instigar muitos reinos bárbaros a se engajarem nesse movimento de cruzada, e quando conseguiram estabelecer domínio em oposição aos reinos islâmicos que estavam ali disputando, né, por aquela região, começou a se instalar um trânsito de peregrinos, de peregrinação. Então, com essa peregrinação havia necessidade do fornecimento desses auxílios. Os hospitalários que forneciam auxílio aos peregrinos, né, instalagens, muitas das vezes tratamentos, né, para aqueles que adquiriam doenças, acidentes ao longo desses percursos, e os templários e teutônicos que procuravam oferecer algum tipo de proteção militar. Então, alguns monges que se dedicaram a uma vida militar, tá certo? A uma vida de cavaleiros militares para fornecer algum tipo de proteção àqueles que estavam peregrinando e também se engajarem em algumas lutas, né, juntamente com os cruzados. Então, havia os cruzados, as tropas ligadas a esses reis bárbaros e que foram mobilizados, né, pela pregação
da Igreja Católica Romana. E haviam os templários que estavam ligados a esta atividade de proteção dos peregrinos, ok? Estudando um pouco melhor também sobre os templários, você vai ver que eles se ofereceram também como um meio de transações econômicas seguras, tá certo? Que você poderia depositar um dinheiro numa ordem templária, onde você ia começar a sua peregrinação, retirar um documento e pegar o mesmo valor, tá certo? Numa instituição templária que estivesse no lugar para onde você peregrinou na Terra Santa. Então havia também, por isso que eles conseguiram crescer grandemente na área financeira, tá, ok? Despertando depois o interesse do rei da França. Mas isso aí é tema para depois. Eremita. O que é um eremita? Pessoa que através de penitência habita lugares despovoados ou isolados. Pessoa que evita o contato social, que tende a viver sozinho ou a buscar a solidão. Um ermitão. O que é um anacoreta? Religioso que vive na solidão. Pessoa que leva a vida solitária, retirada do convívio social. Agora, o que é um cenobita? Monge que vive em comunidade. Olha o contraste. Aqui vive isoladamente, solitário, retirado do convívio social. É um anacoreta, um eremita. Um cenobita, monge, ele busca esse ideal também. Monge, mas que vive em comunidade. Então ele se instala junto à comunidade. Ele quer se apartar de alguns males que ele percebe nessa sociedade, mas não da própria sociedade. Ele está no meio dela, vivendo em grupos separadamente. E aí consegue, inclusive, de acordo com aquilo que Basílio Magno desenvolveu, oferecer até alguns serviços, até algo que pudesse beneficiar mesmo essa sociedade. Aquele que vive em cenóbio, pessoa que leva existência austera. Tá, ok? No quadro você tem também a educação no período monástico. No período de gradual decadência do Império Romano, o monasticismo exerceu um forte apelo para muitos que prontamente renunciaram à sociedade em favor do claustro. Esse movimento tem suas origens no século IV, quando leigos, em número cada vez maior, começaram a se retirar, abandonando a vida em sociedade. Ao final do século VI, o monasticismo já tinha profundas raízes tanto no Ocidente, na Igreja Ocidental, como Oriental. Aí você tem esse movimento que pode ser constatado através de documentos históricos, onde houve essa grande movimentação, essa grande migração e a busca daqueles que se descontentavam com a vida na sociedade e principalmente com a vida, com os hábitos, com os costumes, com as práticas que começavam a observar dentro da hierarquia da igreja, um movimento de protesto, né, tentando se apartar disso que eles entendiam ser um grande desvio. E começaram a buscar esse estilo de vida, esse novo estilo de vida, a vida monástica. A doutrina dualista sobre a carne e o espírito. Então, alguns problemas, né? Alguns problemas que podem se observar dentro desses ideais. Agora, dentro desse movimento monástico, você tem grandes estudiosos da Sagrada Escritura que podem evitar estes equívocos, podem evitar esses erros, mas certamente você tem muitos deles que sim carregam estes erros doutrinários, carregam esses erros de interpretação, de entendimento. Então você tem, por exemplo, essa visão dualista e começa a entrar por uma visão até agnóstica de que a carne, sendo inerentemente má, tá certo? Tem que ser destruída por meios de sacrifícios, né? De privação. Então, privação para destruir a carne e fortalecer o espírito. E aí você começa a ver, muitas das vezes, o surgimento de algumas ideias equivocadas, né? Alguns equívocos dentro dessa prática. Os pais da igreja primitiva, como Orígenes, Cipriano, Tertuliano e Jerônimo, viam o celibato como a interpretação correta das passagens de 1 Coríntios, capítulo 7, o que foi um conselho de Paulo. Então aquilo foi um conselho para um momento, um conselho para uma situação, para determinado grupo, que podendo se dedica totalmente a esta vida de missão, de entrega total à vida do evangelho. Então não pode ser imposto, que é o problema do celibato obrigatório instituído pela Igreja Católica Apostólica Romana, que todo aquele que quer se engajar dentro do trabalho eclesiástico tem que se submeter ao celibato, sendo que a Bíblia Sagrada coloca isso como uma recomendação, como um conselho. Então, aqueles que de fato podem viver uma vida celibatária, não há problema nisso, é até uma facilidade. Mas aqueles que não podem, também não podem ter
a sua carreira eclesiástica interrompida, que podem ser também grandes homens e grandes mulheres de Deus dedicados a uma vida eclesiástica importante e são excluídos, são desprezados por causa dessa imposição. Determinadas tendências psicológicas fortaleceram o desejo por uma vida monástica. A experiência monástica mais incisiva, porém, foi realizada por Bento de Núrcia, 480 a 547. Fundou o mosteiro do Monte Cassino. Cada mosteiro devia ser autossuficiente, cada monge era submetido a uma intensa vida de ascese e ao princípio do ora e labora, né? Ora e trabalha. Aí de onde veio o laboratório, labor e oratório, né? Labor e oração. Que atribuía ao trabalho manual atribui ao trabalho manual um papel crucial, 7 horas por dia, na formação individual e na vida da comunidade. Então são ideais, de fato, muito interessantes, né? Ideais que ajudaram muitas pessoas, e muitos grupos, e muitos ambientes sociais que foram beneficiados, tá certo? Por esse serviço, né? Por esse exercício que era praticado por esses que estavam dedicados com sinceridade nesse movimento. Monasticismo beneditino de Cluny, cistercenses e também Bernardo de Claraval como uma pessoa importante dentro desse movimento. Novas ordens do século XIII, temos franciscanos com Francisco de Assis, 1181 a 1226, e os dominicanos, Domingo de Guzmán Garcés, 1170 a 1221. Aí temos o monasticismo medieval, tá certo? Com Bento de Núrcia. Conhecimento e teologia, Benedito de Núrcia, regra de São Benedito. Se trata de construir uma escola de serviço do Senhor. Monasticismo oriental, ocidental, expansão missionária, novas ordens, franciscanos e dominicanos. É o que foi analisado aí. E aí temos esse pequeno texto, que eu quero finalizar com ele. Mas antes, quero trazer aqui outra leitura, tá certo? Na apostila, para caminharmos já para o final. Veja só. Aqui ele fala acerca de Santo Antão, que já foi tratado. Aqui no outro parágrafo ele fala: foi na Europa, por volta do fim do VI século, onde começou o desenvolvimento do sistema cenobítico. Nesse tempo, as pessoas que viviam o monarquismo anacoreta decidiram se organizar em comunidade e criar o cenobismo, que é aquilo que já explicamos, né? Quando muito daquilo que foi um exemplo construído por esses anacoretas começou a ser reaproveitado por aqueles que criaram o movimento cenobítico, que aí os cenobitas vivem o ideal monarquista, né? O ideal de monge, o ideal que foi desenvolvido por esses anacoretas, eremitas, mas ele os vivencia dentro da sociedade. Ele cria um grupo fechado dentro do ambiente da igreja, dentro do ambiente da sociedade. Então ele começa a vivenciar essas práticas, né, de ascese, de uma vida austera, né, uma vida simples, uma vida de trabalho, de oração, e com isso se torna um exemplo para os demais. Então é interessante observar isso. Aí ele fala aqui, os beneditinos. A ordem dos beneditinos foi fundada por um monge chamado Bento de Núrcia, já falamos dele, em 529, num lugar chamado Monte Cassino, também já tratamos, que está entre Roma e Nápoles. Os cistercienses, com o objetivo de resgatar a disciplina e os valores morais que estavam sendo negligenciados pelos beneditinos. Eles já nascem com uma crítica, tá certo? Uma crítica ao desvio que estava observando nos beneditinos. Então, infelizmente, é a corrupção humana, né? A natureza humana. Os caras, uma pessoa vai falar, não, isso aqui está errado. Aí ele se aparta e vai tentar viver da forma como ele entende ser a forma mais pura do evangelho. Aí outros caras gostam e começam a adotar. Aí pega aquilo e traz de volta para dentro da sociedade. Aqueles que começam a se agregar a esse movimento na continuidade histórica começam a perder aquele ideal. Aí começam a se prostituir novamente com outros tipos de práticas. E aí você vê mosteiros, muitas das vezes, na continuidade, que se tornam especialistas nesse conhecimento da farmaqueia, né, de conhecimento acerca de ervas, tá certo? De certos produtos que podem ser muito úteis aí para a cura, para tratamentos,
ou começa a desenvolver outras atividades, como manufatura, e depois eu vou colocar aqui também uma discussão importante sobre atividades com produção de livros, tá certo? Com os copistas. E aí eles começam a se tornar de fato mosteiros ricos, onde você tem, por exemplo, a encomenda de livros, e livros que eram caríssimos, que davam muito trabalho para ser confeccionados. E aí você começa a ver mosteiros que passam a se enriquecer e adquirir até certo poder dentro dessa sociedade. Então começam a perder aquele viés, começam a perder aquela simplicidade. Ok? Inclusive o livro O Nome da Rosa retrata um pouco disso, um pouco da podridão que começa a desenvolver dentro desse movimento, que era um movimento de resgate, que era um movimento de crítica, e começa a se tornar semelhante àquilo que ele estava criticando. Como é interessante isso. Então, os cistercienses são uma crítica aos beneditinos. Em 1098, Roberto fundou a Ordem dos Cistercienses. Diferentemente dos beneditinos, que leva o nome de seu fundador, a Ordem dos Cistercienses leva o nome da cidade francesa, Sistor, onde foi fundada. Os franciscanos, 1029. Francisco de Assis fundou na Itália a Ordem dos Franciscanos, a qual se espalhou rapidamente por toda a Europa. Possivelmente tenha sido o respeito e admiração que os católicos tinham por Francisco de Assis, que fez com que em pouco tempo a Ordem dos Franciscanos se tornasse uma das maiores ordens monásticas. Inclusive, é interessante que quando Francisco de Assis foi autorizado a desenvolver essa sua ordem, isso foi como que uma resposta a um importante movimento que já havia se desenvolvido e havia ganhado fama de Pedro Valdo, tá ok? Se eu não me engano aqui, Pedro Valdo já havia feito a solicitação, já havia sido negado, começou seu movimento clandestino, esse movimento cresceu, principalmente na região sul da França, tá certo? E depois Francisco de Assis foi autorizado como que uma resposta a esse grande movimento valdense que havia se desenvolvido. Então aí autorizado então o movimento de Francisco de Assis. Os dominicanos, em 1215, na Espanha, Domingo fundou a Ordem dos Dominicanos, a qual também se estendeu por toda a Europa. Assim como os franciscanos, os dominicanos se ocupavam da pregação do Evangelho e da preservação da doutrina católica. Já nasce com um objetivo um tanto mais apologético, para combater certas tendências que estavam surgindo. Fatores positivos e negativos, ele coloca positivos: monges e as freiras eram praticamente os únicos educadores de crianças e jovens. Quase todas as escolas e universidades da Idade Média nasceram nos mosteiros e nas abadias. Eram suas bibliotecas onde ficavam guardadas as antigas literaturas clássicas e cristãs dos tempos passados. Eu vou falar melhor sobre isso em uma aula específica desse desenvolvimento desde os monastérios para as primeiras abadias e escolas ligadas às abadias e universidades que surgem daí. E depois os grandes movimentos de locais onde se produziam culturas, se produziam livros, se faziam cópias, se faziam traduções, e depois quando isso passou a ser desempenhado pelos ambientes mais seculares. Então quero guardar isso para uma aula específica. Vou dar esta aula de acréscimo, tá? Essa aula de acréscimo para desenvolver este aspecto. Fatores negativos: as pessoas que optavam pela vida monástica normalmente eram piedosas e de boa índole, mas vivendo isoladas deixaram de ser úteis para a sociedade. É o problema do anacoreta, né? Em relação ao cenobita. O anacoreta está tentando viver um ideal, mas isolado. Se isolou da igreja, ele não está beneficiando mais aquele grupo, ele não está sendo um antagonista que pode trazer um benefício na sua crítica. Ele está isolado, enquanto o cenobita ele pega esses ideais e traz de volta para o grupo, tá ok? O sal que deveria salgar não salgava porque ficava guardado no saleiro. A luz que deveria iluminar não iluminava porque ficava debaixo do alqueire. Além disso, a obrigatoriedade do celibato fragilizou a vida monástica porque monges e freiras deixaram de gerar filhos semelhantes a eles, que poderiam ter sido educados, criados, né, por eles, a eles, para melhorar uma sociedade tão necessitada de bons exemplos. O voto de castidade contribuiu também para desenfreados atos de imoralidade sexuais dentro dos mosteiros, porque é exatamente aquilo que Paulo falou. Muitos não podem viver esse estilo de vida, tá certo? A questão natural da sua libido, do seu desejo sexual.
Então, para que, em vez de viver com desejos sexuais incontidos, é melhor então que se case. Agora, se pode viver esse estilo de vida, então viva, mas viva para Cristo, viva para a glória de Deus, para dar bom testemunho. Entre os monges e freiras, somados aos muitos atos de pedofilia, que continua sendo o tendão de Aquiles da Igreja Católica. Inclusive um grande processo que aconteceu nos Estados Unidos devido a muitos casos de pedofilia que se multiplicaram, muito em função de estarem em contradição com a natureza, com a sua natureza, né? E obrigarem-se então a essas práticas, sendo que não podem viver dessa maneira. Então, com isso, estão em contradição com a própria criação de Deus, em contradição com a própria natureza que foi lhes dada por parte de Deus. E aí temos que observar estes erros, tá certo? Para ver em relação àquilo que tem que ser corrigido. Então, muitas das vezes, esses movimentos conseguiram lograr êxito em muitas situações nas quais foram um exemplo, nas quais foram de fato uma crítica à igreja que estava perdendo seu ideal, mas em outras situações também começaram a decair, tanto que a gente vê o surgimento de algumas ordens como uma forma de crítica a outras que entendiam estar perdendo seus ideais. O caso dos cistercienses, que surgiram como uma crítica aos beneditinos, tá certo? Entendendo que esses já estavam se desviando de seus ideais. Assim, eu agradeço a você por ter permanecido até aqui. Que Deus continue abençoando poderosamente a sua vida. Curta esse vídeo, compartilha, inscreva-se no canal e que o Senhor continue abençoando sua vida ao longo dessa jornada que estamos fazendo na história da igreja, história do cristianismo, tá ok? Tem uma aula, tá certo? Uma aula acréscimo, tratando especificamente do desenvolvimento desde os cenobitas, os mosteiros, tá certo? As abadias, as escolas ligadas às abadias, o desenvolvimento da escola para as universidades e a importância das universidades e dos mosteiros como grandes meios de propagação do conhecimento na Europa, tá ok? Então, nos vemos nessa próxima aula. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.